Olá, eu sou a Ana D'Arezzo e vamos falar neste vídeo sobre o que é uma emoção cosmética, os tipos clássicos de emoções, como saber qual o tipo da sua emoção e os ingredientes mais utilizados em emoções cosméticas. As emoções são sistemas heterogêneos bifásicos, logo eles contêm duas fases. Uma fase dispersa, também chamada de interna ou descontínua, e uma fase dispergente, chamada também de fase externa ou contínua. Essas fases são compostas por líquidos imiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam naturalmente. Neste caso, um dos líquidos encontra-se no interior do outro líquido. A fase interna é constituída de microesferas ou micelas, enquanto a fase externa consiste na substância que envolve a micela da fase interna. Essas fases normalmente constituem dois líquidos, como o óleo e a água, que não se misturam naturalmente. Mas também pode ser um líquido e um gás, como a espuma do shampoo, que nada mais é que uma emulsão de água e ar. As emulsões são consideradas instáveis do ponto de vista termodinâmico. Isso significa que elas não se formam de maneira espontânea. É preciso aí a aplicação de algum tipo de energia para que se forme, geralmente energia mecânica, como a agitação. Por conta dessa instabilidade, com o passar do tempo, é comum que as emulsões voltem para o estado original, onde há separação de fases entre o óleo e a água que a constituem. Mas como podemos ter ao mesmo tempo em uma formulação dois componentes que não se misturam? Se não se misturam, supõe-se que entre eles existe uma força denominada tensão interfacial. Dessa forma, para manter a emulsão estável, na maioria das vezes, é necessária a adição de agentes emulsificantes, também chamados de surfactantes ou tensoativos. Os emulsificantes são tensoativos constituídos por longas cadeias carbônicas em que uma extremidade é polar e hidrofílica, tem afinidade com a água, e uma outra extremidade apolar e lipofílica, que tem afinidade com o óleo. Devido a essa característica, o emulsionante consegue interagir tanto com a água quanto com o óleo da mistura, diminuindo aí a tensão interfacial e, consequentemente, a força de repulsão entre as duas fases, podendo assim emulsificar o óleo em pequenas gotículas e dispersá-lo no sistema como um todo, tornando a mistura estável e homogênea. Então, resumidamente, uma emulsão são duas fases que naturalmente não se misturam e necessitam de um emulsificante, de um tensoativo, para tornar a mistura estável. Dessa forma, os emulsificantes eles permitem formular emulsões cosméticas com aparência mais agradável e incorporar no mesmo produto ingredientes que não se misturariam naturalmente, como a água e o óleo, obtendo aí um sistema homogêneo e sem separação de fases, mesmo tendo componentes com características lipofílicas e hidrofílicas. Mas alguns fatores podem afetar a viscosidade da emulsão, como, por exemplo, a ocorrência de floculação ou agregação das gotas emulsionadas. O tamanho e distribuição das partículas na fase interna também alteram a viscosidade, então quanto menor o tamanho da partícula, maior a viscosidade e mais estável a emulsão. A composição química, polaridade e concentração dos emolientes, emulsionantes e fase contínua também afetam a viscosidade da emulsão, bem como a solubilidade do emulsionante nas fases interna e externa da emulsão, o pH das fases líquidas, a natureza dos filmes de tensoativos ao redor das gotas de óleo e das forças de atração e de repulsão, e a concentração de eletrólitos. Todos esses fatores alteram a viscosidade da emulsão. As emulsões elas podem ser classificadas em emulsões óleo em água ou água em óleo. As emulsões com fase interna oleosa e de fase externa aquosa são conhecidas como emulsões óleo em água, porque são compostas de uma grande concentração de água e uma baixa proporção de óleo. Nesse tipo de emulsão, gotículas de óleo são dispersas em água, que são rodeadas por tensoativos, e a sua parte lipofílica, que possui afinidade com o óleo, aponta para dentro da micela, e as partes hidrofílicas, que possuem afinidade com a água, para fora da micela, mantendo o óleo disperso em água. Então, nesse tipo de emulsão, a fase externa é a água e a fase interna o óleo. E normalmente é uma emulsão menos oleosa, menos emoliente, tem secagem mais rápida e é facilmente lavável, podendo ocorrer a formação de espuma. As emulsões óleo em água são menos pegajosas em comparação com outras emulsões, então o sensorial do produto é mais leve, menos oleoso e assim menos oclusivo para a pele. Esse tipo de emulsão é ideal para climas quentes, sendo muito utilizado e valorizado no nosso mercado brasileiro, porque proporciona a sensação de leveza e refrescância.
Temos também a emulsão água em óleo, onde a fase interna é aquosa e a fase externa oleosa. Esse tipo de emulsão é composta de uma grande concentração de óleo e uma baixa proporção de água. Então, nesse tipo de emulsão, gotículas de água são dispersas em óleo, que são rodeados por tensoativos, onde a parte hidrofílica do tensoativo aponta para dentro da micela e a parte lipofílica para fora, formando o que chamamos de micela inversa. Como vimos, em emulsões água em óleo, a fase externa é o óleo e a interna a água. Então, ele possui uma grande concentração de óleo e baixa proporção de água, com alto grau de emoliência e dissolvência, sendo ideal para preparações de cosméticos demaquilantes, cremes de limpeza em geral e para produtos de massagem, que requerem excelente espalhabilidade. As emulsões água em óleo têm efeito oclusivo, podendo ser utilizados para a limpeza da pele por meio da remoção de sujidades oleosas, já que são solúveis e podem ser removidas facilmente. Esse tipo de emulsão é mais utilizado em países que possuem temperatura muito fria. De maneira geral, quando preparamos emulsões, nós combinamos uma fase aquosa com outra fase oleosa. Mas como saber se a emulsão será uma dispersão óleo em água ou água em óleo? Será que a ordem da adição determina o tipo de emulsão? Ou será que é a fase de maior proporção? Adicionar a água sobre o óleo não necessariamente resulta em uma emulsão do tipo água em óleo ou vice-versa. Não é a ordem de adição que determina qual fase irá compor a fase interna ou externa. Ter mais óleo que água, por exemplo, não irá necessariamente resultar em uma emulsão na qual o óleo seja a fase externa. Mas afinal, o que determina se a emulsão será óleo em água ou água em óleo? A resposta está na escolha do tensoativo. Cada tensoativo tem um valor próprio de equilíbrio hidrófilo-lipófilo, ou seja, uma razão entre a sua afinidade e repulsão à água. Cada tensoativo é classificado por um número que varia de 1 a 20. Em geral, tensoativos de equilíbrio hidrófilo-lipófilo baixo, entre 3 e 6, por exemplo, são ideais para emulsões do tipo água e óleo. Já tensoativos de equilíbrio hidrófilo-lipófilo alto, entre 10 e 18, formam emulsões do tipo óleo em água. O motivo é que tensoativos de equilíbrio hidrófilo-lipófilo baixo têm maior afinidade pelo óleo que pela água, de modo que são mais eficientes em manter o óleo na fase externa. E o contrário também é correto para tensoativos de equilíbrio hidrófilo-lipófilo alto. E como confirmar se a emulsão é realmente óleo em água ou água em óleo? Fazendo alguns testes, como o teste de condutividade elétrica, o teste de corante ou o teste de gota. O teste mais eficiente e certeiro é o teste de condutividade elétrica. Feito em um aparelho chamado condutivímetro, o teste permite aí verificar se uma corrente elétrica pode ser transmitida pela fase externa de uma emulsão. Se a fase externa for aquosa, a corrente elétrica é mensurada, mas se for oleosa, não se percebe a corrente elétrica porque os óleos são péssimos condutores de eletricidade. As emulsões mais conhecidas no mercado cosmético são os cremes, loções e manteigas corporais. As classes de ingredientes para emulsões cosméticas, de uma forma geral, são os veículos, que proporcionam volume e fazem dispersão de todos os outros ingredientes e normalmente estão presentes em maior concentração na formulação. O principal representante dessa classe de veículo é a água. Ela é utilizada para diluir e misturar todos os demais componentes da formulação. Temos também os umectantes. Os umectantes, como a glicerina, o propileno glicol, entre outros glicóis, ajudam a evitar o ressecamento da formulação e ajudam a levar hidratação para a pele. Por isso, não podem faltar em emulsões cosméticas. Temos também os quelantes. Alguns tipos de íons metálicos, quando presentes na formulação, podem interagir com outros ingredientes e prejudicar a formulação, podendo mudar a cor e destabilizar a formulação. Por isso, nós utilizamos os quelantes como EDTA disódico, que inativam ou interagem com os íons que podem estar presentes na formulação. Temos também os espessantes, que promovem o aumento da viscosidade da formulação e muda aí a textura do produto. Já na fase oleosa, temos os emolientes, que são os ingredientes que ajudam a dar deslizamento, lubrificação, sensação de hidratação e ajudam a formar um filme na superfície da pele, favorecendo aí a hidratação. Temos também os antioxidantes, que atuam evitando a oxidação da formulação, os emulsionantes, que são ingredientes chaves, porque sem eles não seria possível formar a emulsão, então eles permitem a mistura da fase oleosa com a fase aquosa.
os agentes de consistência, que aumentam a consistência, deixando a formulação mais cremosa, e na fase termolábil temos os conservantes, que são os ingredientes que vão ajudar a conservar o sistema e evitar o crescimento de micro-organismos como fungos e bactérias. Temos também os modificadores de sensorial, que são os ingredientes que ajudam a mudar a sensação do produto em contato com a pele, como um toque mais seco, como o do amido modificado, ou um toque mais sedoso e macio, como o dos silicones. As fragrâncias, que são componentes que conferem odor agradável ao produto, como as essências, os óleos essenciais e extrato aromático. Os ativos, que são ingredientes que dão um benefício a mais ao produto, como um ingrediente anti-ruga, fotoprotetor, por exemplo. A escolha do ativo depende aí do que foi prometido, do apelo que tem aquela formulação. E temos os reguladores de pH, que são componentes que ajudam a ajustar o pH da formulação, deixando-a com pH adequado para que se mantenha estável durante todo o prazo de validade, como o ácido cítrico ou o hidróxido de sódio. Então, ao formular uma emulsão, a fase aquosa deve ser aquecida a 75 graus, assim como a fase oleosa, em recipientes separados. Depois deve verter a fase oleosa na fase aquosa e homogeneizar bem. Agitar aí por pelo menos 1500 RPM de 3 a 5 minutos ao verter as fases. Em temperatura menor que 40 graus, adicione aí a fase termolábil e homogeneiza bem. Depois é só fazer os testes necessários e embalar. Então é isso! Agora você já sabe como identificar o tipo da sua emulsão e as classes de ingredientes utilizados nessas formulações. Espero que tenha gostado e ficado claro que ama emulsão cosmética. Não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo!